mais uma aula para vocês, né? E como sempre, aguardando as tarefas, né? A gente não teve da minha última aula não teve perguntas, mas das outras, né? Desde acho que março, abril que a gente está fazendo as aulas, eu recebi só apenas de 2 pessoas. Então isso é muito importante, né? Para os profs estarem recebendo, porque a gente vai saber ali nas respostas das questões se vocês estão entendendo, se o ensino tá legal, como é que tá. Então a gente precisa dessa ajuda de vocês e isso é bom pro crescimento de vocês, né? O meu telefone continua o mesmo, né? É só mandar pelo WhatsApp 051 997 37 6253. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, né? É preciso perdoar. E muitas vezes a gente sabe que contar até 10, né? Quando acontece alguma situação que não é tão legal, contar até 10 não é a melhor solução, porque a gente acha que no final ali da contagem vai estar tudo resolvido. E não. A gente precisa aprender algumas coisas, né? Então, eu quero falar aqui com vocês, né? Eu vou ler uma parábola, né? Que tá em Mateus 18, do 22, 21, 22 ali, até o 35, tá? Eu vou ler a partir do verso 22, que é uma parábola que Jesus nos deixou pra gente entender um pouquinho melhor sobre o perdão. Diz assim, que é sobre o servo mau, né? O servo impiedoso. Diz assim, vou ler do 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, de dinheiro. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, que é mais ou menos uma moeda equivalente a um dia de trabalho, tá? Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Isso é bem sério, né? Porque às vezes a gente quer que as pessoas nos peçam perdão por algo que elas fizeram e a gente não pede perdão quando a gente erra, né? Nem para as pessoas e às vezes muito menos para Deus, né? Então, o primeiro ponto aqui, né? Eu quero falar sobre conjugar verbos. A sequência, quando a gente vai conjugar um verbo, andar. Eu ando, tu anda, ele anda, né? Nós andamos. A sequência é eu, tu e ele. Mas, pro perdão, pro verbo perdoar, não serve essa sequência, né? E se a gente quer compreender a força do verbo, né, e dar sentido para ele, do verbo perdoar, a gente não pode seguir essa ordem.
Quando o assunto, né, quando o objetivo é a prática do perdão, a gente precisa lembrar que primeiro Ele nos perdoou. Então não é eu que perdoei, é Deus, é Ele que nos perdoou, né? E Deus nos perdoou em Cristo, né? A gente vê a razão e o resultado do perdão, que foi a cruz. Aqui a parábola do empregado mau, né? A história ela começa destacando o perdão de alguém, que foi o rei, né? Imagina tu na situação do rei. Alguém te deve uma quantia gigantesca, incalculável, e mesmo, né, que o empregado ele vendesse todos os bens dele, vendesse a liberdade dele, a liberdade da família dele, não ia ter o suficiente valor para pagar essa dívida, né? E assim foi o preço que nós pagaríamos. Era um preço incalculável. E pelo pecado, né? E através da obra da cruz, o Senhor nos perdoou. Ele pagou toda a nossa dívida. Então, para resumir essa parábola, né? Deus nos lembra que nós devemos perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. E aqui nos versos do 30 ao 34, tá? Aqui a história ela continua, né, com um quadro bem diferente do primeiro, né? O homem que teve a sua dívida perdoada se vê agora na posição de perdoar. Em vez de seguir o exemplo do rei, ele não perdoou o colega ali, o conservo, né, dele. E o que ele recebeu com isso? Ele recebeu a reprovação do rei. Uma vez que conhecemos o perdão por tê-lo recebido, cabe a nós também perdoá-lo, né? Deus nos perdoa e em resposta a isso a gente deve perdoar. Aqui diz assim: quem recebe perdão sabe o quanto ele é importante e capaz de mudar a história. Perdoar é mais do que cumprir uma ordem ou seguir um exemplo, mas também é uma maneira de ser abençoado. Quando o servo não perdoa, acaba sofrendo ainda mais. O que evitamos com a prática do perdão? Número 1, aqui no verso 28, né, o texto diz que ele sufocava o outro. Ele estava descontrolado emocionalmente. Então, essa é uma consequência, né? 2, no verso 30 aqui. Aqui diz assim, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. A gente vê uma incompreensão. No verso 31 diz: quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, gerou uma antipatia, né? Ele ganhou a antipatia dos amigos e foi conhecido por injusto, porque ele era, né, injusto. No verso 32 e 33, uma reprovação. Tal como o servo ele foi, né, reprovado, assim também Deus reprova quem não perdoa, né? Isso tem ali no Mateus 6,15, que é a oração do Pai Nosso. E no verso 34, a condenação, né? O perdão que o servo havia recebido como bênção perdeu por causa de sua atitude. Então, né? Como que se conjugaria o verbo do perdão, né? Nós, como cristãos, como a gente deve conjugar? Ele perdoa, tu perdoas e nós perdoamos, né? O perdão mútuo, ele completa essa regra. E aqui nós, né, como cristãos, nós temos que dar o bom testemunho do perdão, começando entre nós mesmos, né? Nós cristãos. Então, se a gente tem uma amizade que não é
não é da igreja, não é cristão, a gente tem que dar esse exemplo de perdoar a pessoa. Mesmo às vezes a pessoa estando errada, né, a gente liberar o perdão, porque isso ele nos sufoca. Então, que comece, né, entre nós, o povo do Senhor, a prática do perdão. E aqui diz assim, ó: seja um adolescente sábio e contribua para a maior comunhão dentro do seu lar. Quando seu irmão ou irmã, pai ou mãe ou qualquer outro parente lhe acusar injustamente, ofender, fazer mau julgamento de você, esteja pronto à regra do perdão. Lembre-se que ele lhe perdoou e ele agora espera que tu também saiba perdoar. E assim, no meio das nossas amizades, né? A gente tem que sempre buscar fortalecer as amizades perdoando, né? Mostrando que entre amigos a comunhão é indispensável e que a verdadeira amizade é capaz de superar o erro dos outros, né? A gente precisa perdoar e conviver. A gente vai conviver com pessoas que são imperfeitas, todo mundo é imperfeito e a gente tem que estar sempre pronto a perdoar se alguém vier a errar com nós, porque a gente também gostaria, né, que as pessoas nos perdoassem, né, quando a gente erra. E aqui em Mateus 6, deixa eu abrir aqui, em Mateus 6 tem a oração, né, do Pai Nosso, 6, a partir do verso 5, né, mas no 6:12 diz assim, ó: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Né? Ao final dessa oração aqui, Jesus destaca o quanto espera que assim como Ele nos perdoou, que a gente aprenda, né, a perdoar e a pedir perdão. Né? E é perdoando que se é perdoado. E aqui diz assim: perdoar e pedir perdão não são iniciativas fáceis ou simples. Sempre vamos procurar encontrar justificativas para evitar o perdão. Mas não é possível ser um filho de Deus sem receber o perdão. Começa hoje, né, a praticar essa regrinha do Ele perdoa, tu perdoas e nós perdoamos. Né? Eu tenho certeza que se vocês, né, se a gente praticar isso, a gente vai se sentir muito melhor, né? Como também a gente vai dar um importante passo para a construção de relacionamentos mais fortes e mais duradouros, né? Porque às vezes a falta de perdão, ela não faz mal para outra pessoa, né? Ela faz mal para nós mesmos. Nós mesmos que não liberamos perdão, que não pedimos perdão, a gente acaba se sentindo, como no verso, acho que era 31, a gente vai se sentir sufocado. Né? E não é o sufocado fisicamente, é o sufocado emocionalmente. Então, se tem alguém, né, que tu precisa pedir perdão, vai lá e pede perdão. Ora antes para Deus preparar o coração da pessoa e preparar o teu coração. Né? Se tem alguém que tu precisa perdoar, seja rápido em perdoar, em liberar esse perdão, em liberar a vida dessa pessoa, né, perdoando ela, tá bom? Hoje também não tem nenhuma perguntinha, mas eu aguardo a das outras aulinhas, tá tudo aqui gravado na playlist, né, do Ministério aqui, então é só acessar o YouTube e procurar as outras aulas, né, para vocês nos mandarem as questões respondidas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, boa semana para vocês, amém, em nome de Jesus.